Com a crise econômica, alguns setores produtivos modificaram a sua dinâmica ou até o foco mesmo de produção. A gente está aqui com o Vinícius Maia, que é produtor rural em Campo Alegre. Ele vai falar um pouco sobre o cenário. Bom dia, Vanessa. Bom, o cenário na cidade de Campo Alegre e região, onde a maioria dos produtores são do setor canavieiro, né, eles vêm ultrapassando uma grande dificuldade, atravessando uma grande barreira na comercialização, certo? E na sobrevivência no setor, né? Então está surgindo aos poucos a necessidade da mudança, a necessidade de buscar novas alternativas, certo? E novas culturas agrícolas para a região. Então muitos já estão buscando sair dessa cultura, né? Agricultores com pequenas áreas, diversificando, certo? Observando as janelas de mercado, onde a gente observa que muitos produtos agrícolas que entram no estado de Alagoas, certo? Que vai para o Ceasa, que entra no Ceasa, certo? Não é oriundo do estado de Alagoas, então a janela é grande, há espaço, certo? Basta organização, basta tecnologia e capacitação para atender a demanda do estado. Quando a gente percebe a cidade de Campo Alegre, ela sempre teve um histórico de que era concentrado na economia voltada à cana-de-açúcar, né? Houve reação também a essa possibilidade de modificar o foco de produção? Sempre diante da mudança há uma resistência, há uma dificuldade, né, imediata, mas aí aos poucos, visitando os amigos produtores, visitando outras regiões, os produtores estão tendo consciência que é importante, né, que existe essa possibilidade de mudança, é real, é rentável, né, e eles hoje estão cada vez mais buscando diversificar, buscando mudança. São, em geral, pequenos e médios produtores, né? Isso. Gera mais autonomia também para eles na cidade? Pois é. Gera mais autonomia, gera uma liberdade para o produtor de comercialização, gera uma economia, melhor economia da cidade, porque é lá onde ele produz, é ali onde ele compra os insumos, é ali onde ele emprega a mão de obra, certo? Então é lá que começa a girar a cadeia da economia, aumentando as possibilidades de renda, a diversificação de renda para a cidade, oportunidade, né, para os cidadãos do município. E você estava aqui em Maceió, estudou na UFAL, e foi a partir desses estudos que você disse, não, vou parar. Você dividiu, primeiro produzia só a cana-de-açúcar e depois você resolveu diversificar. Como é que foi que você teve essa ideia? Pois é, Vanessa. Eu passei um período estudando agronomia na Universidade do estado de Alagoas, na UFAL, e foi aí, né? Foi aí que a semente foi plantada, né? Eu tive excelentes professores, certo? Grandes profissionais, e foi lá que, observando, discutindo e vendo que a realidade é outra, né? A realidade precisava diversificação, precisava partir para uma mudança, né? E eu, como estudante de agronomia naquele momento, detendo uma área de terra no município de Campo Alegre, eu digo, tem que começar por mim essa mudança, né? E aí fui logo, ao chegar nessa área de terra nossa, tinha cana-de-açúcar, vi que não era viável para a nossa quantidade de área, né? Nossa área não era viável cana-de-açúcar, então eu comecei a diversificar. Então essa semente foi plantada na universidade, certo? Vi de perto experimentos, tecnologias, e logo quis botar em prática, e hoje vivencio essa mudança, e é rentável e é bastante interessante para o estado de Alagoas e os municípios. Você tocou nesse assunto da área. A área propícia para cana-de-açúcar ela tem que ser uma área muito maior. Já para a fruticultura é diferente? Sim, sim. A cultura da cana-de-açúcar ela necessita de grandes áreas, né? A fruticultura, certo? Em pequenas áreas você consegue ter uma produção interessante, certo? Como eu falei, a janela do estado ainda não está sendo abastecida. Essa pugência pela linha hortifrutícola, eu vejo muito nessa linha, certo? As indústrias de beneficiamento precisam dos produtos, as próprias feiras livres, os mercados precisam do produto
certo? E uma boa parte não é daqui do estado de Alagoas, vem de outros estados. Então isso eu vejo que é um mercado certo, é um mercado bem né? com bastante expansão e traz segurança. Agora, com organização, com bom planejamento, com bom escalonamento de plantio, enxergar, né, como já foi dito, as janelas do mercado. Né? E a gente tem visto discutir bastante a questão de agrotóxicos, das tecnologias que são usadas na agricultura. Para vocês estudam sobre isso? É diferente daquele tipo de agricultura que vem de fora ou não? Pois é, Vanessa. Ainda é lento, né? Lento a visão do agricultor, né? O conhecimento na sustentabilidade, uma responsabilidade no uso dos insumos, na preservação também de nascente. Nós passamos por uma das piores secas da história. Hoje estamos aí com uma boa quantidade de chuvas, mas é importante essa conscientização, certo? O uso racional dos insumos, somente os agrotóxicos. É importante a preservação de nascentes, reflorestamento, certo? Toda essa conscientização para que haja uma estabilidade, para que haja uma condição no futuro de trabalho. Né? A gente não pode pensar só no hoje, e sim na projeção para os futuros próximos que irão nos suceder, e assim essa necessidade, certo, de responsabilidade e uma produção sustentável. É interessante que a fruticultura, basicamente, ela vem com essa discussão já mais um benefício, né, que a fruticultura traz, é essa discussão sobre sustentabilidade, né? Pois é isso mesmo, né? Porque quando a gente parte para diversificar e quando entra na linha da fruticultura, a gente vê que a gente está no sistema, né? E para isso é preciso interagir com o sistema, é preciso observar o que está ao redor, né? Um grande exemplo é quando a gente produz maracujá, a gente vê a grande necessidade, certo, de um uso responsável de agrotóxico, porque um dos agentes, viu, Vanessa, é interessante frisar isso aí, um dos agentes de polinização do maracujá é a abelha. E então a gente vê o quanto nós produtores somos parte do sistema, né? Então é preciso a gente observar, é preciso responsabilidade para que a gente tenha uma produção sustentável e que a gente consiga conviver com o sistema e não invadir, não destruir, para que no futuro a gente não consiga mais uma produção. E o que é que você tem plantado na sua área? Na nossa área, Vanessa, nós temos a cultura do abacaxi, nós temos a cultura do maracujá, batata doce, macaxeira, certo? Temos feijão de corda. Então são culturas que em volta do nosso município já é difundida, certo? Então eu busquei essas culturas porque já estava sendo plantada no município de Limoeiro, no município de Itaquarana, Junqueiro, municípios de Coruripe. Então eu busquei essas culturas introduzindo na diversificação de fácil manejo, para com o futuro a gente ir buscando novas alternativas, novas culturas que dão uma rentabilidade até melhor, mas requer mais tecnologia, requer mais capacitação. O interessante é que você conseguiu se articular com outros agricultores, em outras cidades também, né, inclusive? Sim, há essa articulação, há esse contato direto com os produtores vizinhos. É importantíssimo para a gente discutir, para a gente compartilhar informação e assim a gente avançar, né? Eu acredito muito nisso, no coletivismo, nessa união, para que haja essa mudança na nossa região, né? Você começou a utilizar o Facebook, redes sociais para isso? Pois é, Vanessa. Hoje o agricultor, eu considero, ele é um empresário rural, né? Então ele tem que produzir e saber vender o produto, né? Então hoje tem essas ferramentas de divulgação, ferramentas gratuitas. Basta a organização e você começa a divulgar e assim começa a atrair os compradores, certo? E assim melhorando o escoamento da sua produção. Com isso, essa divulgação, com isso faz com que também demonstre
o nosso plantio, mostre o nosso trabalho. Com isso, agricultores, estudantes, produtores de outras culturas começam a observar e começam a entrar em contato, e começam a querer fazer uma visita, e começam a trocar ideias, e assim também trazendo para a sua área essas tecnologias, essa diversificação, e assim mais uma alternativa para a produção agrícola dele. Tá joia. Obrigada, Vinícius. Por nada, Vanessa.